Entrada dramática. Fala galera, beleza? Vocês sabiam que no dia 26, sexta-feira, nos Estados Unidos, foi aprovada uma lei federal, isso é, válida para toda a United States, que o casamento homossexual foi liberado? Valendo ressaltar que nos Estados Unidos você tem estados extremamente independentes, com leis próprias, que para conseguir juntar todos e aprovar uma lei única, válida em toda a nação, é algo extremamente difícil. Histórico, na verdade. Principalmente num país onde que o preconceito é absurdamente arraigado. Claro, aqui no Brasil nós tivemos algo parecido em 2011 com a união civil sendo levada para matrimônio civil em 2013 pelo STF. Porém, não é tão simples assim aqui, correto? Aqui nós temos uma série de leis e brechas no Código Civil que fazem com que, se você for um perito de leis, você consiga protelar qualquer tipo de ação judicial ao infinito. E isso daí eu digo até mesmo para essa decisão do STF, porque afinal de contas é um código que não é necessariamente atrelado ao casamento civil heterossexual, infelizmente. Então, quando nós falamos sobre lutas de minorias e margens contra a opressão dos cidadãos de bem, só me vem um tipo de saga, uma HQ, um grupo em mente, os X-Men. Foram criados por Stan Lee e Jack Kirby em 1963, baseado, inspirados com amigos ou conhecidos ao redor, que eles se encaixavam nesse padrão de minoria ou marginal social. Ou seja, que eram negros, que eram gays, que eram muçulmanos, enfim, né? Então, basicamente, 80 ou 90% da mensagem que os X-Men falam é que você não é uma pessoa igual ao seu vizinho, ao seu próximo. Todo mundo é diferente, porém tem grupos menores que são bem diferentes dos grupos maiores e não é por isso que eles mereçam menos. Ironicamente, o Comics Code, que é o Código de Ética dos Quadrinhos, foi criado 9 anos antes da criação dos X-Men. Uma das coisas desse código implica em incitar ou dar apologia a qualquer coisa que era imoral para a época, né? Ou seja, você falar sobre a sexualidade de um personagem já era algo imoral, né? Olha só a ideia dos caras. Afinal de contas, se não fosse pelo Comics Code, muitos personagens nem mesmo estariam no armário, não é mesmo? Por exemplo, o Homem de Gelo, casal, né, a Arlequina e Era Venenosa, e por aí vai. Se nós centrarmos bem, mas bem mesmo, com relação a todas as histórias dos X-Men, você vê que em todas elas falam sobre o preconceito. E o que é a ideia do preconceito, né? Com relação a como que eles falam, afinal de contas. Eles são pessoas absurdamente diferentes, muito diferentes dos humanos comuns, e justamente por causa disso as pessoas temem, né? O preconceito, nesse caso, está atrelado a temer aquilo que não entende. E qual é uma das coisas que a gente menos entende no mundo, senão a própria sexualidade? O assunto em si da sexualidade é um dos mais complexos que tem. Desde a época dos gregos antigos, eles já tratavam de uma maneira mais objetiva sobre como que seria abordada a sexualidade, heterossexualidade, homossexualidade, esse tipo de normatividade sexual só foi surgir recentemente que eu digo de 150 a 200 anos atrás. Em Roma, na época de Roma, não tinha nem a ideia do homossexual ou heterossexual, mas sim apenas do ativo ou do passivo, sendo ele homem ou mulher, né? E no caso da Grécia era mais complicado ainda, porque como eles eram tribos, vamos dizer assim, por mais sofisticado que seja, ainda tinha a ideia de tribo, a maioria dos filósofos eles tratavam a homossexualidade de acordo de como que a civilização poderia
né, abrigar, afinal de contas. Algumas civilizações precisavam, né, procriar mais, então eles viam a homossexualidade como um empecilho para isso, mas era apenas isso, era um empecilho de você procriar e ter mais gente na sua população. Em outros casos, como que em casos de superpopulação, na época de Atenas e por aí vai, a homossexualidade era vista até como um incentivo justamente para você poder refrear o controle populacional. E claro, né, assim como nos X-Men tem Charles Xavier, onde que ele prega a igualdade, né, entre mutantes e seres humanos, no mundo real nós temos diversos tipos de exemplos similares, como por exemplo os movimentos ideológicos onde que eles pregam a equidade de gênero, a equidade de etnia, a equidade religiosa, musical e por aí vai. Para mostrar sobre que como todos nós somos iguais, mesmo sendo tão diferentes uns dos outros. E claro, também existem aqueles mais radicais, aqueles caras que querem acabar com tudo, né, provenientes de algum tipo de trauma, né? No mundo dos quadrinhos nós temos, por exemplo, o Magneto, que quer chefar a raça humana para a soberania da raça mutante. Afinal de contas, ele sofreu na mão dos humanos, ele sofreu muito, e desde pequeno. Então, quer dizer, ele como oprimido, ele viu o monstro que há no ser humano, ele viu o monstro que há no seu opressor. Então, ao invés de seguir, né, um sonho ou uma ideia mais pacífica, né, como Charles Xavier, ele decidiu que aquilo ali não valia a pena. Todo e qualquer tipo de esperança que haveria nele estaria acabada. Óbvio, né, nos quadrinhos nós temos milhões de reviravoltas, mas a princípio, né, é isso daí. E posteriormente, falando nos grandes vilões, né, no caso, nós temos Scott Summers, que muito tempo depois adotou a mesma ideologia que o Magneto. Afinal de contas, ele também sofrera bastante na mão dos humanos. Então, quer dizer, quem que poderia se igualar a eles no mundo real, né? Nós pegamos todos esses grupos com ódio, né, aos opressores, e nós os vimos, costumamos vê-los como vilões, correto? Porém, se nós olharmos na história, né, no histórico dos personagens de quadrinhos, vemos que geralmente eles costumam sofrer muito na mão, né, desses opressores. Então, o que te faz pensar que na cabeça dos líderes ou das pessoas que fazem parte desses movimentos radicais não é a mesma coisa? Claro, você não precisa fazer parte de nenhum movimento ideológico, você não precisa estar inteirado a nenhum movimento ideológico para você compactuar com eles. Afinal de contas, não é porque você acredita em algum ser superior que significa que você seja cristão, evangélico, muçulmano e por aí vai. Não é porque você acredita na igualdade de gêneros que você faz parte de algum movimento relacionado à igualdade de gêneros. Não é porque você não é porque você acredita na igualdade de etnias que você faz parte de algum movimento de etnias. Você só é uma pessoa que tem bom senso. E isso porque nessa divisão, nessa luta toda, eu só estou arranhando a superfície. Eu não falei das pessoas que são nerds, que são ateus, que são adoradores do Feliciano. Não. Esse último daí eu não preciso ir tão embaixo assim. Então, o que podemos concluir disso daí? Que a sexualidade humana, assim como qualquer outra característica nossa, é muito complexa, né? Não tem um padrão, né? Você mostrar um padrão é você se enganar. Afinal de contas, nossos padrões eles só existem para que possamos conviver em sociedade e com essa sociedade nós coloquemos uma maioria como, porra, acho que, né, tal gosta de uma coisa ou de outras, daqui é o que a maioria gosta, então vamos falar que isso daqui é moda, né? Vamos falar que isso daqui é padrão. Padrão é só isso, é só isso. É só você pegar um pouquinho de cada um, por exemplo, o que é o padrão do ser humano? É ser humano, acabou.
O que é o padrão de uma mente saudável? É uma mente que não tem nenhum outro tipo de problema mental, ou pelo menos que não mostra nenhum outro tipo de problema mental, não é verdade? Então, quando nós falamos de maioria, quando nós falamos de padrão, quando nós falamos de normal, nós estamos nos enganando. Não vive essa ilusão. Respeite e tolere. Você não precisa amar, mas respeitar é fundamental. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Tenham muita paz na vida de vocês, porque olha, esse daqui é o vídeo anterior, na verdade, o meu primeiro vídeo, caso vocês ainda não tenham visto. Se vocês gostaram, dê aquele like maroto, nos sigam, tá? Porque aí teremos mais vídeos. E é isso. Valeu e paz!